então que Deus continue abençoando esta amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Em algum momento da sua vida você já se sentiu num beco sem saída? Aonde você não sabia o que fazer? Onde você foi colocado numa situação onde você pensou, dessa vez não tem saída? A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, capítulo de número 7. A incredulidade dos irmãos de Jesus, mas também um convite dos irmãos de Jesus para que Jesus pudesse ir à festa dos tabernáculos ou à festa das cabanas, uma das 3 maiores festas do povo judeu. Os irmãos de Jesus vão até essa festa e então naquele lugar havia muitos comentários acerca de Jesus. Muitos indagavam, Jesus era um homem bom. Outros diziam, não, ele é um impostor. Jesus fala com os religiosos, fala acerca do chamado de Deus, do divino chamado de Deus para aquele tempo, para aquela hora. Aqueles homens poderiam até aceitar que Jesus era um homem simplesmente enviado por Deus, mas eles não reconheciam a divindade de Cristo Jesus. Jesus então chega àquela festa, chega àquele lugar, e a temática, apesar daquela festa das cabanas ou dos tabernáculos estar acontecendo, o assunto era um só. O assunto era acerca de Jesus. Quem é este homem? O que ele está fazendo aqui? Será mesmo que ele é o enviado de Deus? O tema da minha mensagem aqui nessa noite de fé, noite de milagres, é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é este homem? Abra sua Bíblia por gentileza, Evangelho de João, capítulo de número 8. Certa manhã bem cedo, Jesus ensinava no templo, quando religiosos que odiavam a Jesus preparavam uma armadilha para pegá-lo, para prendê-lo, para simplesmente calar a voz de Jesus. Esse comitê para indagar a Jesus, para interpelar, interrogar a Jesus, lembrou-se da lei de Moisés, que determinava que uma pessoa pega ou surpreendida em adultério deveria ser apedrejada. Os religiosos viram ali, naquela festa, naquela cidade lotada de pessoas, uma oportunidade de pegar e de envergonhar ao Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. O primeiro público aqui que aparece neste momento era uma multidão que estava no templo acerca para ouvir a Jesus. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Havia uma grande multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus. Uma outra multidão então chega ali, os religiosos, os escribas e fariseus, juntamente com aquela mulher. Um clarão abre no meio do templo, então uma mulher é jogada no meio de uma situação constrangedora. O texto do versículo de número 6 vai dizer: isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Pai, essa é a tua palavra. Fala ao meu coração e ao coração da igreja. Fala com os teus filhos. Que o Espírito Santo nos encha nessa noite. Que a tua palavra nos cure nessa noite.
e que o poder glorioso do Espírito Santo invada a IBN Goiabeiras, invada as pessoas que estão assistindo essa transmissão, que a tua unção visite-nos nessa noite, e aqueles que creem nessa verdade digam amém e digam glória a Deus. Jesus estava ensinando à sombra do magnífico templo de Herodes naquele lugar, quando de repente a voz do ensino de Cristo foi abafada pelos passos firmes de uma comitiva. Eram religiosos, prontos para colocar Jesus em maus lençóis. Que situação constrangedora! Como eu disse, Jerusalém estava em festa das cabanas, porque os peregrinos que subiam até Jerusalém montavam pequenas cabanas para ficarem durante o período da festa, naquele lugar. Jerusalém estava povoada, estava simplesmente lotada, e os religiosos, como eu disse, viram ali uma brecha para pegar alguém flagrante adultério, para levar até Jesus. Mas uma coisa que fica clara no texto, e para ser sincero, os religiosos não estavam nada preocupados com o pecado ou com o erro que aquela mulher cometera. O intuito daqueles homens era simplesmente envergonhar a Jesus. A lei ali por eles apresentada estava sendo aplicada de uma forma totalmente injusta. Era uma armadilha para simplesmente envergonhar. Era uma armadilha para simplesmente colocar Jesus num beco sem saída. A lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 17, você pode ler depois, vai dizer que por uma testemunha não se poderia acusar alguém para a morte. Mas 2 ou mais testemunhas acusando uma pessoa de um pecado grave, então essas próprias pessoas deveriam aplicar a pena sobre a pessoa, apedrejando ela, assim libertando do meio do povo aquele mal. A lei não estava sendo simplesmente justa, porque é apresentado simplesmente a mulher. O homem que foi pego no mesmo ato que a mulher não estava ali no mesmo local para serem julgados e para que uma pena fosse aplicada. Como eu disse, o intuito daqueles homens não era simplesmente aplicar corretamente a lei ou se mostrarem zelosos em guardar a lei. O intuito deles era prender e envergonhar a Jesus. No templo havia os que estavam ouvindo a Cristo. Uma comitiva chega e mais pessoas chegam no templo. A mulher é colocada no meio da situação. E então religiosos liberam a sentença dizendo: Senhor, na lei de Moisés manda apedrejar esta mulher. E o Senhor, o que nos manda fazer? Sabe, irmãos, essa mulher não teve voz, essa mulher simplesmente não foi ouvida, essa mulher simplesmente foi colocada em um beco sem saída. O destino daquela mulher, sim, era a condenação. O destino daquela mulher era, sim, uma vergonha. Assim como eu e você, o nosso destino era o inferno, o nosso destino era uma vida sem Cristo, mas Ele nos resgatou com seu sangue e nós somos livres pelo sangue de Jesus. Éramos condenados, estávamos em densas trevas, mas Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. O contexto deixa claro: os líderes religiosos achavam que tinham feito um plano perfeito. Eles odiavam Jesus, irmãos, essa que era a verdade. Eles odiavam Jesus porque Jesus curava no sábado. Eles odiavam Jesus porque as palavras de Jesus geravam libertação a cativos. Eles odiavam a Jesus, os religiosos, porque simplesmente eles não aguentavam ver
a manifestação da bondade e da graça sem um cunho religioso aplicado. Jesus muda o padrão, Jesus muda todas as coisas com a sua forma de viver. Assim como eu e você nos dias de hoje também impactamos as vidas das pessoas por causa da forma que nós vivemos, da forma a qual nós honramos a Deus, pela forma a qual nós vivemos por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele nos movemos, existimos e estamos firmados. É nele. É nele que nós estamos vivos. É nele. Como eu disse, o plano dos religiosos, dos escribas e fariseus parecia perfeito. Por que parecia perfeito, pastor Lázaro? Se Jesus simplesmente mandasse apedrejar aquela mulher, o sinédrio, os religiosos poderiam acusar Jesus para Roma, dizendo que Jesus estava sentenciando, querendo ser acima do governo daquela época. Eles poderiam denunciar Jesus dizendo: olha, Jesus está condenando a morte, Jesus está transpondo, ele está querendo ser maior que Roma. Se Jesus simplesmente mandasse apedrejar aquela mulher, Jesus iria contra toda a sua pregação de graça e misericórdia. Jesus simplesmente seria abandonado e o seu discurso e suas pregações entrariam em descrédito. Mas se Jesus também mandasse não apedrejar a mulher, os religiosos poderiam pedir para Roma prender Jesus, porque simplesmente Jesus estava indo contra a lei de Moisés. Que situação! Se Jesus mandasse apedrejar, ele poderia ser preso por Roma, ou simplesmente poderia entrar em descrédito por causa da sua pregação. Se Jesus não mandasse apedrejar, simplesmente os religiosos o acusariam de ir contra a lei deixada por Deus. Que situação! Não parece um plano perfeito, irmãos? Um beco sem saída. Eu gosto de pensar acerca disso porque neste momento o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele a qual todos naquele lugar estavam perguntando: quem é este homem? E estava ali o momento certo de eles saberem quem era Jesus através da sua atitude, através da sua forma de proceder diante daquele grande beco sem saída. Mas quem é Jesus? Quem nós poderíamos dizer que é esse Jesus que precisava dar uma resposta diante de um desafio tão grande? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você, irmãos? A palavra vai revelar quem é Jesus. O Senhor Deus vai dizer quem é Jesus. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 17. Deus vai dizer acerca de Jesus: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? João Batista vai testemunhar acerca dele em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Deus ele era o Filho amado, em quem ele tinha prazer. Para João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, Jesus está ali perguntando para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? O que as pessoas dizem ao meu respeito? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns outros um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Para Deus, Ele é o Filho amado. Para João Batista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Pedro e os discípulos, Ele é o Cristo, o enviado de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer quem Ele é. Jesus vai dizer acerca de si mesmo em João 6,35. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Oh, maravilhoso Deus! Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Essa declaração de Jesus se assemelha muito ao que Deus fez na criação. Deus não fez o homem e então fez a criação, porque seria muito difícil Deus ter criado o homem primeiro. O homem está com sede, eu vou criar a água. Eu estou com fome, eu vou criar então o mantimento. Não, na ordem de Deus sempre é primeiro. Deus estabelece toda a provisão, e então Ele coloca o homem para desfrutar de toda a provisão. Jesus aqui está dizendo: aquele que tem fome e sede, eu sou a provisão total para a vida de vocês. Para Deus, Ele é o Filho amado. Para João Batista, aquele que preparou o caminho, aquele que tira o pecado do mundo. Para aqueles que andavam com Ele, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Jesus, Ele falando de si mesmo, Ele vai dizer, em outras palavras aqui no texto: eu sou toda a provisão que você precisa. Aquele que tem sede e tem fome, venha, coma, beba. E Deus envia o seu Filho, e ainda que morramos, Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vai dizer: eu sou. Ele vai dizer: eu sou o enviado de Deus. Aqueles homens estavam ali, mas eles não tinham essa revelação. Mas pastor, o que vai acontecer com a mulher? O que vai acontecer diante dessa armadilha que estava proposta? Como Jesus vai resolver isso? Sabe, irmãos, muitas vezes estamos encurralados, não sabemos o que fazer. Parece não haver outra saída a não ser sofrer consequências. Mas o sangue do Cordeiro é capaz de perdoar a multidão de pecados. Vou falar de novo: a multidão de pecados, ela pode ser perdoada pelo sangue do Cordeiro. Afinal, Ele é o Filho do Deus vivo. Afinal, Ele tira o pecado do mundo. Afinal, Ele é o pão da vida. Ele é a água que mata a sede. Ele é o amado das nossas almas. Você pode levantar uma das mãos aos céus e responda essa pergunta aqui desse humilde pregador: quem é Jesus para você? Comece a dizer com as suas palavras. Comece a dizer quem Ele é para você. Oh Deus, Tu és tão bondoso. Estávamos condenados, perdidos, estávamos longe, um povo que não era do Senhor, mas por causa da Sua vontade o Senhor nos trouxe para perto. O Senhor nos regenerou, justificou, santificou. O Senhor nos uniu a Ti. O Senhor já nos fez assentar em lugares celestiais, nas regiões celestes, por causa do sacrifício da sangue. Oh, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Tu és o primogênito, Senhor. Tu és aquele que existe desde a eternidade. Tu és aquele que é suficiente para nossa alma. Tu és aquele que supre as nossas necessidades. Tu és aquele que nos consola em dias frios.
Tu és aquele que nos consola no dia da perda. Tu és aquele que nos tem gravado na palma de suas mãos. Tu és aquele que vai voltar para nos buscar. Nos encontraremos contigo nos ares, Senhor, e o veremos como o Senhor é. E tudo isso aqui que é corruptível se revestirá daquilo que não é corruptível. E reinaremos contigo. E estaremos contigo. Não precisaremos mais de sol, porque tu serás o nosso sol. Não haverá choro, nem ranger de dentes, nem necessidades, porque Ele será o nosso Deus. Novo céu, nova terra, tudo novo, por vontade dEle, tudo novo. Não haverá doenças, não haverá mais morte. Já teremos participado da primeira ressurreição. Já não há mais condenação. As doenças que nos assolam não haverão mais. As doenças que assolam nossa família não haverão mais. As dificuldades financeiras não haverão mais. As dificuldades emocionais não haverão mais. Não haverá depressão, não haverá pânico, não haverá mazelas, não haverá guerras malignas, mas haverá o triunfo do Senhor diante daqueles que se levantarão, sobre aqueles que se levantarão, Senhor, contra o Senhor. Mesmo num reino de bondade, eles se levantarão contra ti, mas serão exterminados. Oh Deus, o diabo já está vencido. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que resgatou nossa alma. É o Deus que perdoou nossos pecados. É o Deus que nos lavou no sangue dEle. É o Deus que todo dia nos faz deitar, levantar por causa da sua bondade. Quem é este Deus? Ele é o grande El Shaddai. Esse é o Cristo que está ajoelhado escrevendo no chão. Ele que está ali ajoelhado escrevendo no chão. João 8, 7 e 8 vai dizer: como insistissem na pergunta, e essa palavra insistissem aponta para que aqueles homens já estavam sendo hostis com Jesus. Eles já estavam sendo mal educados com Jesus. Eles estavam batendo simplesmente dizendo: ei, e aí? O que é que você vai falar para a gente, ó grande Messias? Eles zombavam da autoridade do Mestre. Jesus se levantou e lhes disse: oh meu irmão, eu gosto muito dessa frase. Jesus se levantou e lhes disse. Eu gosto dessa frase, porque Ele é o Deus que se levanta para socorrer aquele que estão abatidos. Ele se levanta por causa do seu povo. Ele se levanta para nos socorrer. Você que está aqui, você que está acompanhando essa transmissão, Ele é socorro bem presente na hora da sua angústia. Vou falar novamente. Ele é socorro bem presente nos momentos de angústia. Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Aquele que não tem pecado, Jesus disse, execute a sentença. O foco estava na mulher e em Jesus. Mas Jesus, que é onisciente, Jesus que conhece o som do coração do homem, vai inverter a situação, vai tirar o foco da mulher, vai tirar o foco dele,
e vai colocar na consciência daquelas pessoas. Sabe quem é esse? Esse é o nosso Deus. Sabe, irmãos, aquela mulher não pôde falar, aquela mulher não pôde simplesmente se defender, mas eis que está diante de nós o Deus de misericórdia, o Deus de graça, pelejando a batalha daquela mulher e simplesmente dizendo para aqueles homens: se vocês, conforme a lei, não têm pecado, se vocês, conforme a lei que vocês querem aplicar, se vocês tiverem condições de operar essa sentença, pode executar. Eu gosto porque Jesus não brigou, Jesus não discutiu, Jesus simplesmente revelou o coração daqueles homens: vocês têm tanto pecado quanto ela. Irmãos, aquele que tinha o poder de condenar decidiu perdoar. E essa é uma noite de libertação para você que precisa liberar perdão para alguém. Essa mulher, sim, por causa do seu pecado, a lei mandava apedrejá-la. Mas eis que diante da lei dita pelos religiosos estava a própria lei, Jesus Cristo. E agora, elevando o padrão, agora é pela graça. Aquele que não tem pecado, execute a sentença. Aquele que não tem pecado, execute. Veja, irmãos, que Jesus não compactuou com o pecado da mulher. Ele não abonou o pecado dela, ele não passou a mão na cabeça dela. Jesus em nenhum momento vai dizer: eu concordo com o que ela fez, com o que ela foi pega no ato, mas eu decido perdoá-la. E vocês condenarão ela? Vamos ver o que o texto diz. Versículo de número 9 de João 8. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Começou pelos mais velhos, porque os mais velhos tinham o maior conhecimento da lei de Moisés. E então aqueles homens entenderam a mensagem daquele mestre que estava ali. Entenderam: nós não somos melhores que essa mulher. Não há em nós capacidade para executar essa sentença. Diante de tão grande sabedoria, não nos resta outra opção a não ser nos retirarmos. Esse é o nosso Deus. Quem tentará contra a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem te justifica, meu irmão e minha irmã. As pessoas podem falar o que quiser de você. Lembre-se que há um Deus que se levanta para te defender. Vou falar novamente: há um Deus que se levanta para te defender. Há um Deus que levanta para cuidar de você e da sua casa. Engraçado, irmãos, que o texto vai dizer que ficaram duas pessoas na cena no templo: a pecadora e o que perdoa pecados. Ficaram só duas pessoas: aquela que precisava de perdão e aquela que poderia perdoá-la. Sabe, irmãos, aquele que poderia julgar decidiu amar. E nós, o que faremos? E nós, o que faremos? Continuamos o texto, João 8, 10, 11 vai dizer: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher,
Onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão teus acusadores? Jesus faz uma pergunta interessante: ninguém te condenou? Jesus estava diante de um tribunal de acusação, onde havia uma plateia para ver todo aquele espetáculo, onde havia ali acusadores prontos para apedrejar não só a mulher, mas como Jesus. Mas como num tribunal Jesus libera a sentença, ela vai responder: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, mesmo sem ter ouvido, diante das acusações, a voz daquela mulher, então, ele ouve da voz daquela mulher: eles foram embora, eles não me condenaram. Jesus, então, como justo juiz que é, vai dizer: nem tampouco, filha, eu te condeno. Vá em paz e abandone a sua prática pecaminosa. Jesus viu arrependimento no coração daquela mulher. Eu acho interessante que Jesus vai traçar esse diálogo de perdão, de reconciliação no secreto. Nós às vezes precisamos nos achegar no secreto com Deus e confessarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos erros e pedirmos perdão. Sabe por quê? Ele é o Deus que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Não importa o erro, o quanto te julgam, ou o quanto tentam contra ti, aquele que perdoa erros e pecados está aqui nessa noite. Talvez a maior libertação que você precise é ter os seus pecados perdoados. Às vezes, irmãos, nós sim desfrutaremos do milagre do poder de Deus. Como eu disse, antes de criar o homem, poderíamos dizer que Deus criou toda a provisão para o homem. E Jesus já desde o Éden, Deus desde o Éden, já providenciou a redenção do homem também, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, um sacrifício substitutivo que nos trouxe vida e paz. Nessa noite você está aqui talvez pensando: pastor, é tanta acusação, eu mesmo não me perdoo, eu mesmo tenho dificuldade com isso. A Bíblia vai dizer o seguinte, Salmos 86:5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos aqueles que te invocam. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem é este homem? Eu aprendo que para Jesus não tem beco sem saída. Eu aprendo que não há solução, como nós cantamos aqui: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus. Os nossos erros não definem o amor de Deus, porque Ele decidiu nos amar. Afinal, não foi vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós outros. Mesmo quando estáveis mortos em vossos pecados e delitos, antes da fundação do mundo, Jesus escreveu esse plano perfeito da salvação e da comunhão para nós. Por isso eu quero orar por você, homem, mulher, jovem que está aqui, pedindo que o Senhor venha e te alivie nessa noite. Talvez você esteja como essa mulher, num beco sem saída, mas Ele livra. Então eu posso entender que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso, a unção do Senhor estava sobre Ele,
para perdoar pecados, para libertar cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Toda a autoridade estava sobre ele. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Por isso, se você quer receber esta oração, e você que está em casa também quer receber essa oração, se coloque em pé, coloque a mão no seu coração. Vamos orar para o Deus que pode perdoar tudo. Pastor, eu errei. Pastor, eu prejudiquei alguém. Pastor, eu cometi erros grotescos, erros que eu não tenho orgulho, eu me envergonho. Eu continuo crendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso, por gentileza, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Deus que perdoa pecados. Deus que não existe momentos difíceis para o Senhor. Não há armadilhas para o Senhor. Não há beco sem saída para o Senhor. Afinal, Senhor, podemos ver isso quando o Senhor sobe na cruz do Calvário e traz reconciliação para a humanidade. Estávamos separados, estávamos longe, distantes do Senhor, mas o Senhor nos aproximou. Perdoa o pecado dos teus filhos. Perdoa o pecado deste homem, dessa mulher. Perdoa, Senhor, se ele não consegue perdoar a si mesmo. Às vezes, Senhor, ele cometeu um pecado contra alguém ou contra si mesmo e não consegue se perdoar. Tu és o Deus que perdoa pecados. Alivia a alma deste homem, alivia a alma dessa mulher. Para quem está em casa, seja agora tocado pelo poder do Espírito Santo. Tu és o Deus que rasgou a cédula da nossa dívida. Tu és o Deus que nos perdoou, aleluia! E o Deus que perdoa hoje. Por isso perdoa, Senhor. Perdoa meu irmão, a minha irmã. Perdoa esse jovem, esse adolescente. Perdoa, Senhor, esse ancião, essa anciã. Perdoa, Senhor, porque só o Senhor tem o poder de perdoar pecados. Pai, nós oramos, crendo que o Senhor está fazendo uma obra gloriosa nessa noite. Para você que está em casa e para você que está aqui no templo, repita comigo: Senhor meu Deus, nessa noite eu recebo a Tua palavra e declaro que não há situação que o Senhor não possa me resgatar. Deus. Diga: Senhor Jesus, perdoa meus erros, me limpa, me purifica com Teu sangue precioso. Nessa noite eu me declaro liberto pelo sangue, pelo nome e pelo poder de Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Pode dizer glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Pastor Edson, irmãos, que Deus te abençoe, abençoe sua casa. E não se esqueça do meu pedido encarecido: se você puder abençoar um jovem daqui, um adolescente daqui, aí no congresso, fala comigo no final do culto. Vamos ajudar essa gurizada aí no congresso, porque eu tenho certeza que eles voltarão de lá cheios do Espírito, e uma revolução vai acontecer aqui, e jovens e adolescentes serão salvos para a glória de Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor.